Fala pessoal, beleza? Então aqui é o Vitor e Júlio. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um mito aí, né, de postura. Então é uma coisa muito procurada e muito que preocupa muitas pessoas, né? Essa questão de postura certa, postura errada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é, Júlio? Exatamente. Que a gente tem até uma demanda muito alta, né? A gente recebe muita procura. A pessoa chega na consulta, por que você está aqui? Ah, porque eu estou com a postura ruim, eu vim melhorar a postura. Beleza. Aí nós vamos hoje falar um pouco disso aí. Destrinchar esse assunto aí. O que tem de verdade e o que tem de mito aí, beleza? Então a primeira coisa é o seguinte, o nosso corpo, ele é altamente treinável, altamente preparável para tudo que a gente quiser. Então, ele vai suportar certas coisas que ele está treinado. Se você fizer coisas além do que ele aguenta, ele vai começar a dar sinais que ele não está aguentando. Está sobrecarregado. E aí o sinal de alerta do nosso corpo geralmente são tensões, dores, essas coisas. Incômodo, desconforto. Então, a postura certa é aquela postura que o seu corpo está preparado para ela. Então, a primeira coisa é, essa questão de postura errada, postura certa, o seu corpo tem que estar preparado para aquela postura que a sua demanda, a sua atividade, seu trabalho vai exigir. Então, se você fica muito tempo sentado, se você trabalha muito tempo sentado, muito tempo em pé, o seu corpo tem que estar treinado para ele se adaptar àquilo e não sofrer com essa exposição de como se o corpo criasse uma memória. E o corpo é inteligente, né, Vitor? Exatamente. Ele sempre tenta economizar energia, ele tenta deixar você mais apto para aquilo que você está se propondo. Então, se eu trabalho muito tempo sentado, né, Vitor? O corpo, você tem que treinar para conseguir ficar mais tempo sentado. Exatamente. Então, o corpo entende que você precisa dessa posição. E aí, vamos destrinchar mais aí, Vitor. Isso. Então, assim, essa questão de postura certa ou postura errada, o corpo não é feito para ficar numa posição sustentada por muito tempo. Exatamente. Ou seja ela em pé, seja ela sentada, seja ela deitada. E tem explicação fisiológica para isso. Então, aí você entra um pouco nessa parte fisiológica, mas o corpo ele não é feito para ficar nessa posição sustentada. Seja mais de 1 hora, seja mais de 2 horas, seja mais de 3 horas. Exatamente. Essa posição sustentada vai gerar sobrecarga em certas articulações, certos músculos, certos ligamentos. Compressão de vaso sanguíneo, dormência, depois eu fiquei com a perna assim muito tempo, ficou dormente. Esse é um exemplo clássico. Então o corpo ele é feito para movimentar, ele precisa de movimento para funcionar, né? Então a parte fisiológica de explicação dessa posição sustentada é isso. Tem uma também, tem pessoa que fala, não, eu deito nessa posição e fico ali a noite inteira. Não existe isso, já foi filmado, testado, já foi comprovado cientificamente que ele tem pequenos movimentos, né? Que ele acorda às vezes naquela posição, mas que ele mexeu a noite toda em pequenos movimentos. Por quê? Porque você tem a compressão do vaso sanguíneo, você tem a compressão muscular, você tem toda uma situação que a articulação não está em movimento. Então, no momento que você não está lubrificando essa articulação, você não está irrigando algumas situações porque você não está ativando o músculo, né? Então, é isso. Então, posição mantida, né, Vitor? A gente vai falar também. E a posição sustentada. O que é isso? A pessoa, né, Vitor, ela tem que movimentar para que o sistema possa circular o sangue, enfim, a articulação possa ter a lubrificação, que ela tem um líquido para poder lubrificar sem ter atrito na articulação. Então tem todas essas questões que tem que ser levadas em consideração. Isso. E não só focar na posição da pessoa, que ela tem ela corcunda, não sei o quê. Às vezes esse cara, ele não tem dor nenhuma. Esse cara que é corcunda, você vai conversar com ele, é só estético, mas ele não tem disfunção funcional, ele não deixa de fazer nada por causa disso e não tem dor. Então não significa que a pessoa estar corcunda, ela vai ter dor. Exatamente. Assim como também a pessoa que tem uma boa postura não vai ter dor. Então, porque se fosse uma regra, né, todo mundo tem postura ruim. Todo mundo que teria postura ruim teria que ter muita dor de coluna. E primeira coisa, não existe esse negócio de postura ruim. Porque ninguém vai ter a postura perfeita. Todo mundo vai ter alguma alteração. Exatamente. Um ombro mais baixo, um ombro mais alto, um tronco um pouco rodado. Sim. Esses detalhes são normais. A gente fala isso. A gente tem vários pacientes, mas tem caso que a pessoa trabalha muito assim, ó. Claro que ela vai ter um pouquinho de tronco rodado para cá, como a gente explicou. Eu não vou tirar isso dela quando ela me procura para tratar. A gente vai aumentar a capacidade dela, né, Vitor? Tem que preparar ela, o corpo. Exatamente. Isso, né? Eu brinco muito, quem gosta de futebol, qualquer esporte, a gente tem
lateral direito, um ponta direita, que cruza a bola muito com a perna direita, é óbvio que ele vai ter essa perna mais forte que a outra para executar esse movimento. É o que ele usa. A perna de preferência dele é a direita. Então, automaticamente, eu não há necessidade de eu corrigir essa assimetria, né, Vitor? Exatamente. Não tem necessidade, porque para a função que ele exerce, ele precisa desse recurso. Assim como um dentista, que a gente pega muito. Ele tem a mão de apoio e tem a mão do fino, né, do trato fino, que ele tem que ter mais destreza nessa mão para fazer o trabalho dele. É óbvio que ele vai ter uma dominância maior, né, Vitor? Exatamente. Um membro domina sobre o outro. Então há algumas alterações. Coisa, né? Só que se ele não tem dor, tudo bem. Mas se ele tem um desconforto, a gente vai examinar. Exatamente. Porque a má postura sem a dor não tem necessidade, só estética. Né? Muitas vezes é isso que é o negócio. Não é a postura errada que está gerando consequências de dor ou desconforto. Por isso que tem que investigar, né? Muitas vezes é o corpo que não está preparado o suficiente para aquela demanda. Postura, né? Exatamente. Isso tem vídeos anteriores aí, né, que a gente fez. Então, quem quiser dar uma olhada aí depois. Resumindo, o corpo não é feito para ficar numa posição mantida por muito tempo. Então exatamente. O próprio sono é um exemplo muito bom que você deu disso. Isso. A gente não deita e levanta na mesma posição. Uhum. Ao dormir a gente movimenta o tempo todo, porque o corpo precisa de movimento. Então ficar mais de 2 horas, mais de 3 horas na mesma posição. Que a gente escuta muito, né? Eu tô de home office, somente agora. 4, 5 horas sentado. 9 horas eu já ouvi. Então, sem levantar. O que a gente faz com esse paciente? O que eu vou fazer com vocês aqui agora, educar. De 2 em 2 horas a gente pede ele para fazer um movimento. Ou uma extensão, mobilizar um pouquinho, sabe? Ficar um pouco em pé, alongar um pouco. Para quê? Dar uma volta, ir no banheiro. Exatamente. De 2 em 2 horas. Por quê? A partir de 2 horas o tecido já está ali comprimido, já está tensionado há mais tempo. E aí precisa de lubrificar toda aquela história que a gente explicou, do sangue circular. Enfim, o corpo precisa de movimentar. Então ninguém é para ficar numa posição mantida por muito tempo. E aí tem algumas técnicas que a gente recomenda. Para quem fica em pé, dá uma agachadinha, levanta, né, Vitor? Pequena agachada, sentar um pouquinho, levantar, entendeu? Coisa rápida, mas mostrar para o seu corpo que você está preocupado de gerar algum tipo de movimento para que a questão fisiológica ocorra normalmente. E testem isso e nos dê o feedback. Né? E o mais legal é que essa questão, por exemplo, de ficar 9 horas na mesma posição, exatamente, vai ser ruim para o seu corpo, independente se você está assim ou se você está assim, ó, retinho, bonitinho. Não adianta. Essa postura. O problema é posição mantida, não é flexionado ou estendido. Se o seu corpo está preparado o suficiente para ficar assim, beleza. Mas se o seu corpo está preparado o suficiente para ficar assim, também não tem problema. Exatamente. Então, só que todas as duas são ruins, na verdade. Mantidas por longo exatamente. Tempo, né? Perfeito. Exatamente. Então quebrem esse mito. Agora, não, Júlio, eu tenho uma postura, eu quero esteticamente estar assim. Aí tudo bem, é uma preferência. Aí existe uma avaliação específica, né, Vitor? Que a gente vai detectar se é estrutural, se é muscular. E aí a gente vai ter um plano de ação para mudar isso para agradar a pessoa esteticamente. Isso é muito comum também. Não estou falando que não precisa. Se te incomoda, você tem que procurar a solução. Né? Se não te incomoda, sem problema. Não tem dor, faz tudo, todas as funções, sem problema. Exatamente. Então espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Curta aí pra gente o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo. Vai ficar um link também se quiser entrar em contato. Um abraço a todos.